Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E no dia de hoje eu quero tratar com você vamos falar a respeito de 5 características de quem tem o Espírito Santo de Deus. Nós temos visto nos dias de hoje pessoas indo à igreja dizendo assim, hoje é dia de busca do Espírito Santo. E isso é um equívoco. Por quê? Porque aquele que tem o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, ele habita dentro do cristão verdadeiro. Ele habita dentro do verdadeiro convertido. Portanto, o verdadeiro convertido, ele não precisa de um dia para ir buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na verdade, faz habitação dentro deste homem, desta mulher que nasceu de novo. Como eu disse, nós vamos falar de 5 características daquele que tem o Espírito Santo. E para isso nós vamos tomar como base, ou vamos ter como referência, Estevão. Quem foi Estevão? E como nós podemos enxergar em Estevão as características daquele que tem o Espírito Santo de Deus? E nós vamos ver no dia de hoje essas marcas ou essas características. Mas eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que está vendo esse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos ajude nessa caminhada, nos ajude a propagar o Evangelho de Cristo, nos ajude a levar uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para aquele que está perdido. E você que já é inscrito no canal, eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque você muito tem nos ajudado. E eu quero dizer ainda que o simples fato de você estar inscrito não só neste canal, mas nos demais canais que levam verdadeiramente a palavra de Deus, o teu galardão está sendo acrescido junto ao Pai. Quero deixar aqui um abraço especial para o meu irmão Wilker Salvador. Eu quero deixar um abraço aqui também para o meu irmão César de Campo Grande. Que Deus te abençoe, meu irmão. São pessoas que sempre que postamos algo, eles são dos primeiros a comentar sobre os nossos vídeos. Então quero deixar um abraço especial para esses 2 irmãos, mas esse abraço já se estende também aos demais que tanto têm nos ajudado. E como eu disse, nós vamos ter como base Estevão. E quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Nós podemos dizer que foi a partir da morte de Estevão que a igreja cresceu e cresceu mais ainda. O nome Estevão significa coroa, que isso do grego significa Stefanos. Não se sabe ao certo a origem de Estevão. Alguns acreditam que ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu da dispensação que cresceu fora da Palestina, porém falava grego. Há também quem diga ao contrário, que ele era nascido na Palestina. Outros defendem que ele era de nascimento samaritano. Mas, meus queridos, nada disso importa
O que para mim e para você importa, na verdade, de fato, é o legado que o nosso irmão Estevão deixou para as nossas vidas. Além de servir à mesa como diácono, função a qual foi separado, ele se empenhou em proclamar as boas novas da salvação. E por essa razão, Estevão foi morto. Estevão foi morto e, como eu já falei, se tornando o primeiro mártir da igreja primitiva. E a partir disso, ou melhor, a igreja primitiva, ela passou a sofrer uma grande e terrível perseguição. Mas eu quero falar, nesse momento, como já mencionei antes, as 5 características de um homem que tem o Espírito Santo na vida dele. E eu quero compartilhar com você o verso 3 do capítulo 6, porque nós podemos entender que quem tem o Espírito Santo tem boa reputação. Quem tem o Espírito Santo, ele paga as suas contas. Quem tem o Espírito Santo, ele não dá calote. Quem tem o Espírito Santo, ele não pede emprestado e não paga. Quem tem o Espírito Santo, as pessoas olham para ele e vê-o como uma pessoa do bem, uma pessoa de confiança. Mas eu quero ler com você o capítulo 6 e o verso de número 3, que diz assim, ó: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aquele que está a serviço do rei, ele tem que ter uma boa reputação. Portanto, você que está aí, quem sabe fazer na obra de Deus, quem sabe trabalhando na obra de Deus, e tem o teu nome sujo, tem o teu nome no SPC, e tem o teu nome no SPC, tem o nome sujo, não é simplesmente por uma fatalidade, por uma ocorrência, por uma situação adversa na sua vida, mas muitas das vezes tem pelo fato de simplesmente ter e não se importar com isso. Então, no dia de hoje, reveja, pense, e para trabalhar, para fazer as coisas de Deus, tem que ser com zelo, tem que ser com decência, tem que ser por pessoas que tenham reputação, uma boa reputação na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, aonde quer que ele vá, as pessoas têm que olhar ele de forma diferente. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Portanto, meu querido, minha querida, é tempo de rever os seus conceitos, é tempo de rever o que você está fazendo com a palavra de Deus. Outra característica, já falei a primeira, quem tem o Espírito Santo tem boa reputação. Você lembra que outrora, quando se ia negociar, e se dissesse assim, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou crente, era uma chave de abrir aquele negócio, porque o crente do passado, ele tinha uma boa reputação, mas hoje infelizmente está diferente. Hoje, quando você vai fazer um negócio, é capaz de, o negócio está por fechar, se você falar que é crente, é capaz desse negócio não ser mais feito. É capaz do dono, da pessoa desistir do negócio, porque vai dizer, eu não faço negócio com crente, porque crente é caloteiro. E eu e você, que temos uma boa reputação, nós entramos, como diz lá no meu Ceará, nós entramos nesse mesmo balaio.
Nós entramos nesse mesmo saco porque pessoas dizem assim, isso é farinha do mesmo saco. Não, eu e você, nós precisamos mostrar a diferença porque eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e nós somos diferentes. Isso não significa que nós somos melhores, mas o Espírito Santo de Deus faz com que nós tenhamos ações, atitudes diferentes. Porque o velho homem, o homem que, como diz o salmista, foi concebido em pecado, ele foi afetado pela queda de Adão, esse quer fazer tudo ao contrário ou diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele age exatamente como a palavra de Deus assim o orienta. Outra característica daquele que tem o Espírito Santo, nós vamos ver aqui o verso de número 5 que diz assim, ó: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Prestou atenção? O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele tem boa aceitação aonde ele chega. Por quê? Porque as ações dele, as atitudes dele, são atitudes diferentes do mundo. Ele não age como o homem carnal age, mas ele age como um homem cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver no finalzinho que a Bíblia, ela vai nos comprovar isso. O Senhor Jesus, ele nos ensina que se alguém ferir a nossa face, devemos oferecer a outra. O Senhor Jesus nos ensina que se alguém impor sobre nós caminharmos, vou usar o linguajar de hoje, caminharmos 10 quilômetros, caminhemos com ele 20. E o homem cheio do Espírito Santo, ele faz isso. Ele não retruca. Ele não reclama. Ele vai fazer conforme a palavra de Deus o orienta. Aonde ele chega, ele faz a diferença. E eu pergunto para você, você tem feito a diferença no seu trabalho? Você tem feito a diferença na sua faculdade? Você tem feito a diferença na sua rua? Você tem feito a diferença onde você passa? Grande é a responsabilidade daquele que tem o Espírito Santo. Eu quero ler com você também o verso de número 15, que diz assim, ó: e todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Quem tem o Espírito Santo, o mundo o vê diferente. Quem tem o Espírito Santo, até o seu inimigo vai ver você de forma diferente. Ele pode até se enfurecer, ele pode até não gostar desse brilho que está na sua face. Mas quem tem o Espírito Santo, o brilho de Deus está na sua face. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, é tempo de meditarmos na palavra de Deus, é tempo de realmente revermos os nossos conceitos, porque ser cheio do Espírito Santo não é só sentir uma emoção. Ser cheio do Espírito Santo, como alguns defendem, não é simplesmente falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo não é tão somente aí pular, rodopiar. Não.
ser cheio do Espírito Santo é ser afrontado, é ser perseguido e agir totalmente diferente do modelo o qual o mundo age ou reage. Eu quero compartilhar com você também o verso de número 1 do capítulo de número 7, que diz assim, ó: então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Olha só. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E Estevão, diante dessa pergunta, Estevão prega a palavra de Deus para aquelas autoridades. Portanto, meus queridos, aquele que tem o Espírito Santo tem a palavra de Deus como defesa. Quem tem o Espírito Santo se defende com a palavra de Deus, e o interessante é que a palavra de Deus vai dizer que ela é nosso escudo. E para que serve um escudo? Para se defender dos ataques. E Estevão prega a palavra de Deus para aqueles homens. E para finalizar, no dia de hoje, eu quero compartilhar com você ainda o capítulo de número 7, o verso de número 60, que nós vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. O verso 60 diz assim, ó: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Com estas palavras, morreu o nosso irmão Estevão. E eu quero dizer com isso para você, meu querido, que quem tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que libera perdão. Quem tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que não guarda mágoa, não guarda rancor no seu coração. Estevão, ele estava sendo apedrejado, ele foi apedrejado, ele estava chegando à morte. No entanto, as palavras finais de Estevão foram essas. Olha só, depois de ser apedrejado, Estevão se ajoelha e clama em alta voz. Imagina, meus irmãos, minhas irmãs, meu querido, será que você pode imaginar isso? Senhor, não lhes impute este pecado. Quem sabe eu estou falando no dia de hoje com alguém que tem mágoa, tem rancor do seu pai, da sua mãe. Quem sabe eu estou falando no dia de hoje com pessoas que há tanto tempo, há quanto tempo carrega uma mágoa no coração do pai, da mãe, de um irmão, de um familiar, ou talvez até de uma pessoa que não é o seu irmão, não é nem parente, mas essa mágoa está ali dentro do seu coração, está aí dentro do seu coração, e você diz assim: eu não consigo perdoar. E a palavra vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer que aquele que não perdoar, ele também não lhe perdoarás. Aquele que não libera perdão, ele não recebe perdão. Olha só, isso é grave, isso é forte, mas é o que a Bíblia nos diz.
aquele que não libera perdão, ele não será perdoado por Deus. Olha que forte isso, meus irmãos. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. E Estevão aqui, ele nos dá uma lição do que é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a pessoa faz algo de ruim, de mal contra a vida dele, mas no momento que aquela pessoa precisa de ajuda, ele está lá para ajudar. No momento que aquela pessoa precisa de uma mão amiga para o tirar do chão, da sarjeta, essa mão ali está. E tem gente nos dias de hoje dizendo que é cheio do Espírito Santo, mas as ações, as atitudes não demonstram que esta tal tem de fato o Espírito Santo de Deus. Portanto, no dia de hoje, eu quero convidar a você a vir refletir no que foi falado aqui neste canal, que foi falado aqui no dia de hoje para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Amém, minhas queridas? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus. Mas eu quero anunciar para você também que nós estamos aqui preparando uma grande novidade para esse canal. Neste programa Palavra de Fé, nós vamos ter um quadro que vai se chamar Conversa entre Amigos. Nós vamos estar convidando alguns amigos para a gente estar batendo um papo aqui neste canal. E pode ter certeza que essa conversa será uma conversa que vai edificar a tua vida. Será uma conversa que vai, pelo Espírito Santo de Deus, aumentar a tua fé nesse Deus Todo-Poderoso. Porque nós vivemos firmados na palavra de Deus. Um abraço, fiquem todos com Deus.